E agora nós vamos dar um passo a mais, porque se a gente não der passos a mais aqui, a gente não sai do lugar, e a nossa intenção é sair do lugar e completar essas 3 listas totais aqui de educação, transporte e nutrição, né? E nós estamos aqui trabalhando as ferramentas fundamentais e apresentando essas ferramentas para você. Então, nós vamos dando um passo a mais falar sobre o formulário. Lembra lá do formulário de restrição alimentar que a gente abordou, que a gente falou um pouquinho sobre ele no calendário, lá na agenda, no cardápio, para você ter cuidado de perguntar aos pais se a criança tem alguma restrição alimentar, se ela tem alguma alergia, alguma reação. E eu não te falei que tem um jeito de formalizar esse processo, para esse processo ficar registrado ali. A criança por si só, quando ela tem uma restrição alimentar, e essa restrição alimentar é grave, ela chega para você e já fala, né? Olha, eu não posso um corante amarelo. Se eu comer o corante amarelo, eu vou ficar com o meu rosto inchado, eu vou ter febre, eu vou vomitar, né? Porque ela já passou a experiência. Ela não precisa que a mãe fique, né, policiando, porque ela sabe que é ruim, que é um preço que não vale a pena pagar. Ou seja, eu vou comer um algodão doce amarelo agora, mesmo sabendo que eu vou passar mal daqui a pouco. Poucas crianças fazem isso, porque elas entram em desespero. Então aquela comida para aquela comida se torna assim, ó, algo repugnante. Ela não posso isso. Então, para não ficar só na palavra da criança, ou para que essa criança, vai que tem uma, né, que quer pagar o preço para comer ali o algodão doce, para beber ali o refrigerante, para comer a salsicha, o presunto, que não pode, para beber o iogurte, que não pode, para comer aquele doce, que não pode. Então, para não ficar correndo esse risco, vamos formalizar esse processo. E para formalizar esse processo, nós temos a ferramenta ideal que eu vou analisá-la com você nesse momento aqui, ó. Já está aqui na tela para você ver. Então, que formulário é esse? Ele é, né, departamento aqui de nutrição, é a triagem de restrição alimentar. Então, é uma solicitação de dieta especial que o pai te faz. Tá? Então, aí vem os dados da criança, né? Nome, idade, peso, altura, igreja que pertence, claro. Nina, mas por que você colocou a igreja que pertence aí, a que pertence? Porque às vezes, como aqui no meu caso, eu já fui líder da Associação AMAIC. O que é a AMAIC? Associação Mirim das Assembleias de Igrejas Cristãs aqui no Brasil. Ou seja, todos os estados onde a gente tem igreja, aqui no Distrito Federal e em torno, todas as igrejas que temos aqui, em torno de 15 igrejas que temos por aqui, todas estão ali sob a direção de um líder, que na época era eu. Aí eu colocava igreja a que pertence, por quê? Porque a gente tinha o nosso congresso, e o congresso juntava todo mundo em um lugar só, todas as crianças de todas as igrejas. E teve um ano em específico que eu fiz essa ficha aqui, para a gente saber qual criança não poderia comer do cardápio que a gente estava preparando para a ocasião, que é óbvio que eu não vou lembrar qual era no momento. Então, junto com a ficha de inscrição da criança, a gente já mandava para a pastora daquela igreja essa ficha. Falava, pastora, vou te mandar um formulário, você me envia de volta, dizendo qual criança aí não vai poder comer. Vamos supor que fosse estrogonofe por causa da lactose, tá? Aí ela me mandava de volta, fulano, Nena. Então, quando aquela igreja chegava, que a gente ia servir o lanche, quem estava preparando o lanche já estava lá na planilha dele que tinha que ter uma
refeição especial para a criança chamada fulana de tal da igreja tal. Olha que zelo, né? Olha que cuidado, que carinho. Então, por isso aparece aqui nessa ficha. Por isso aparece aqui nessa ficha igreja que pertence. Mas se não for o seu caso de receber crianças de fora, tá? Se não for, você já só coloca a igreja e já é a sua igreja, você não vai precisar dessa informação, mas eu tô te contando esse caso só para justificar por que para mim igreja que pertence era importante. E aí, seguindo aqui, a gente analisa, tem diagnóstico médico ou é só aquela questão de não, a gente sabe que quando ela come isso, quando essa criança come isso, ela tem essas reações adversas aí, ela se coça, ela vomita, ela incha, ela tem dor de cabeça, ela passa mal, né? Então ele vai dizer se tem e se não tem o diagnóstico médico, né? Então assim, qual é essa restrição alimentar que a criança sofre? É a lactose? É processado, tipo presunto, queijo? Vai colocar corantes, refrigerantes, outras refeições, outros, como é que é a palavra, gente? Ai, gente, outros ingredientes. Olha para mim, gente. Eu só tô tentando falar uma coisa que eu não tô sabendo, outros itens. Quais são os produtos? Serve produto? Quais são os produtos, outros produtos que ela tenha? Produtos também? Será que é produto? Você já entendeu, né? Me ajuda aí com a palavra certa, tá? Então, você vai ver aí, faz a pesquisa aí, analisa, vê quais são essas restrições, tá? E coloca aí quais os alimentos não permitidos, porque às vezes ele fala assim que é um corante fulano de tal. Mas você não é um especialista em nutrição e você não sabe quais são os produtos que vêm com esse corante. Então é bom que a mãe coloque aqui, ó, não pode isso, não pode aquilo outro, porque todos esses produtos contêm essa lactose, contém esse corante, ok? E avançando aqui, a gente vai ver outras situações. Você pergunta, a criança tem diabético, né? Sim, não, anemia, ansiedade, hiperatividade. Tem criança com ansiosa que quando a gente dá chocolate, ela vira. Eu não sei o que tem no chocolate não, mas eu já presenciei assim, sim, né? Experiência própria, crianças que tá tranquila. A gente dá Nescau, a criança começa a pular, cheia de energia, e pula. Você dá um chocolate, né? A criança fica acesona, pulando. Então, aí você fala, meu Deus do céu. Você já pergunta à mãe, sabe? Tem alguma coisa que ela come e deixa para você saber, porque às vezes a criança tá... Você dá um negócio ou a criança quer dormir... A criança, sei lá, se pressão de criança baixa, mas às vezes a criança está até animadinha e você deu uma coisa para ela comer, depois que ela comeu aquela coisa, ela fica sonolenta, ou depois que ela comeu aquela coisa, fica fadigada, cansada e quer dormir, sabe? E às vezes é uma outra anomalia, uma outra situação que envolve ali a criança e você precisa saber, pelo menos, né, ter uma direção de o que é que está acontecendo com essa criança.